Quanto às coordenadas horizontais, a gente tem o conceito aí também importante guardar do zênite, né? Então, se o navegante está situado em qualquer ponto da Terra, a gente imagina uma linha perpendicular ao plano desse navegante, que seria o zênite, uma projeção dele na esfera celeste, né? Então o zênite ele faz uma angulação com o horizonte de 90 graus, né? Então para que serve isso? Olha só, se no momento da passagem meridiana vou estabelecer que a nossa latitude estimada seja 10 graus sul e a longitude estimada 30 graus oeste, certo? E nós estamos no mês de julho, então o Sol vai ter esse trajeto aqui diurno, né? Ele vai estar lá no hemisfério norte com uma declinação de mais ou menos 22 graus. Então quando ele passar aqui, né, estiver aqui no momento da passagem meridiana, eu vou precisar justamente calcular a distância do meu zênite para o Sol. Que com essa distância, que a gente chama de distância zenital, eu tendo esse dado da distância zenital e tendo o dado da declinação do Sol, eu consigo encontrar então a minha latitude meridiana, né, no momento da passagem meridiana. Então, para eu calcular esse valor da distância zenital, do meu zênite até o astro, basta eu subtrair, né, 90 graus menos a altura. Por que 90 graus? Né? Então, o ângulo que eu tenho do zênite com o horizonte é 90 graus, certo? Então, eu tiro a altura do Sol e aí consigo encontrar o valor da distância zenital, sempre 90 graus menos a altura. Então com isso vai ficar muito simples eu conseguir determinar minha latitude meridiana, né? Então, voltando a esse exemplo, determinei aqui a latitude aproximada de 10 graus, o Sol está lá com 22 graus de declinação norte, certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar essa distância zenital, vou subtrair da declinação do Sol, da distância do Sol até o Equador, e com isso eu vou ter esse valor aqui, que é a minha latitude, certo? Então, nesse caso, se eu tiver uma distância zenital igual a 32 graus, certo? Então, 32 graus menos os 22 de declinação do Sol, eu vou ter 10 graus de latitude sul. Para que essa situação ocorra exatamente dessa forma, né, com esses dados que eu coloquei, então latitude 10 graus sul, declinação do Sol 22 graus norte, distância zenital 32 graus. Então assim, para essa distância zenital equivaler a 32 graus, então eu teria que ter tirado uma altura do Sol como sextante de 58 graus. Então esse é o problema na prática, então você conseguir ter um bom resultado com o sextante, né, de tirar uma altura precisa. Outro fator também vai ser o horário exato da passagem meridiana, porque a gente tem um horário aproximado e a gente começa a tirar as posições das alturas do Sol, né? Um pouco antes desse horário aproximado, vai tirando várias alturas, e aí você pega lá a altura de maior valor, né? Esse seria o exemplo mais simples, né? Mais prático de se fazer. Então, você pega a maior altura e observa qual foi o horário.
Então, a partir daí você determina que aquele horário, com aquela maior altura, é o horário da passagem meridiana. Mas isso nem sempre vai ser preciso, porque às vezes você tem uma diferença pequena, vamos supor, o Sol nesse caminho que ele faz, perto da passagem meridiana, ele se movimenta mais ou menos a cada 4 segundos 1 milha, né? Então, se você perde um tempinho ali entre uma altura e outra que você está tirando, então você já perdeu 1 milha, 2, 3 milhas de longitude, né? Então, se perder lá um intervalo de 12 segundos, já são 3 milhas de longitude. Então, o cálculo da nossa latitude meridiana é simplesmente fazer essa combinação da distância zenital com a declinação do Sol, né? Aí a gente consegue encontrar a nossa latitude. Isso vai ter diferenças, né? O que ocorre na prática é você conseguir tirar uma boa altura com o sextante, você conseguir fazer uma boa regulagem dos espelhos e uma série de fatores. E quanto à longitude, se a gente conseguir determinar, né, naquele horário, né, com que a gente tirou a maior altura, determinou como sendo o horário da passagem meridiana, então a gente vai no almanaque náutico e faz o cálculo, né, para saber naquele horário qual que é o ângulo horário de Greenwich do Sol. E o ângulo horário de Greenwich do Sol, ele vai coincidir com a nossa longitude, porque no momento da passagem meridiana, né, então vamos supor que você está aqui nesse meridiano de 30 graus, por exemplo, no momento da passagem meridiana, como eu tinha falado, o ângulo horário local do Sol, né, quer dizer, o círculo horário do Sol com o nosso meridiano, esse ângulo é 0. Então, se eu pegar o ângulo horário de Greenwich, né, do Sol em relação a Greenwich, ele vai corresponder à minha longitude. Então, se torna um cálculo simples. E esses dados são fornecidos no almanaque náutico. Então, a altura que a gente tira do astro, ela tem que ser corrigida. Tem uma série de fatores que a gente corrige para chegar na altura verdadeira, né? Que seria a altura referente ao horizonte verdadeiro. Nós temos alguns tipos diferentes de horizontes para tratar, né? Bom, isso a gente vai ver mais para frente. No almanaque náutico, a gente tem as páginas diárias do almanaque náutico, que traz todos esses dados que eu citei de ângulo horário Greenwich, do Sol, declinação, e também algumas tábuas, né, para a gente fazer a correção para o horário em minutos e segundos, né? Como tem também tábuas para fazer a correção das alturas, né? Então, com o almanaque náutico, a gente consegue resolver todas as questões para a passagem meridiana, né, para os cálculos da passagem meridiana. E pretendo gravar alguns vídeos fazendo o demonstrativo de cálculos, né, a sequência de cálculos, para fixar bem, colocando alguns exemplos, pegar uma prova de capitão, né, da parte de navegação astronômica, resolver os exercícios, mostrando como que acontece na prova, né? Bom, tudo que eu estou colocando aqui, a gente tem um material ótimo de navegação, não só navegação astronômica, como navegação em geral, todo gratuito no site da Marinha, né, do nosso saudoso comandante Miggins. É só baixar tudo lá no site. No meu site Velas do Mucuripe,
coloquei um link lá na seção de links para ir direto lá nos volumes, né, do livro do comandante Migues, né, que é Navegação, Arte e Ciência. Também coloco bastante coisa lá no meu site sobre navegação astronômica, pretendo colocar mais coisas. E é isso aí, gente. Agradeço, bons ventos e um grande abraço.